Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver mais uma vez nesta noite, um trabalho especial, um trabalho bem específico, onde nós vamos trabalhar juntamente com a espiritualidade, fazendo toda a nossa asepsia, fazendo uma higienização pessoal. Então eu peço a cada um de vocês a importância de permanecer sentado ou bem acomodado e entrar na sintonia à medida que eu vou conduzindo, vou falando, você vai acompanhando, ok? Pois bem. Hoje conosco Maria Luísa Manfrim, do grupo assistencial Irmão Romano, reconciliar-se com os adversários. A frase que trabalhamos esta semana: em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo, Emmanuel. E a partir de agora a frase: buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. André Luiz. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. André Luiz. A lição que caiu para nós, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. João, bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. A lição é um pouquinho mais extensa, então peço a vocês que deem continuidade mais tarde, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos fazer nossa prece. Vamos fechando os olhos, procurando ficar bem tranquilos, serenos, em contato com seu amigo espiritual, seu anjo da guarda, seu protetor, seu guia, seu companheiro de jornada, aquele que te guia, que te ampara, protege, e juntamente deste mentor, amigo espiritual, vamos fazer também a ligação com as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes, todos os espíritos que trabalham na asepsia, na limpeza da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, e também a nossa higienização, nosso cuidado. Estão sempre prontos para que nós possamos, através do nosso pensamento, do nosso coração, os nossos sentimentos, nos abrindo para que estes amigos espirituais possam tocar e retirar de nós todos os miasmas, formas e pensamentos encarnados, desencarnados,
todas as angústias, dores da alma, as dores morais, enfim. Vamos neste instante nos posicionar e vamos também pedindo a colaboração de você, que dentro do seu lar, os familiares, também em espírito, sejam colocados, postados da mesma forma que você, para que eles também possam receber todo o tratamento. Em pensamento, coloque-os sentado da mesma forma que você, no ambiente onde estiver, para que estes amigos possam também trabalhar. E nós vamos expandindo a nossa aura. Vamos fechando os nossos olhos um pouco mais, abrindo o nosso coração e permitindo assim que estes amigos espirituais, estes que trabalham em toda a asepsia, proteção e segurança dos ambientes, os humildes trabalhadores do bem, os nossos irmãos romanos e tantos outros, vão assim dissipando todas as energias negativas que possam estar nos envolvendo o nosso familiar. Com nossa aura expandida, nós vamos deixar que estes amigos possam se aproximar neste instante, dissipando qualquer energia, qualquer pensamento e sentimento negativo. Abra o seu coração e mostre-se a eles aquilo que realmente você tem passado, sentido. Entregue-se totalmente confiante. E eles vão assim higienizando a sua aura. Uma luz verde envolvendo, trabalhando em toda a aura, em todos os chakras, todos os pontos de força. Não mentalize cores, apenas a luz verde, fazendo toda a asepsia, não somente do seu corpo, mas dos corpos mais importantes que nós trabalhamos dentro da casa, o mental, o emocional, duplo etérico, físico, espiritual. Vamos permitindo que esses amigos espirituais possam ultrapassar cada um deles, fazendo toda a asepsia, recolhendo todas as negatividades, todos os seus medos, angústias, tristezas, dores, enfim. Permita que neste momento você e seus familiares sejam tratados neste instante. Sabemos que as nossas preocupações, as nossas angústias, nossos medos, incertezas, inseguranças, tudo que está nos envolvendo neste momento desta pandemia, toda a nossa parte material, que nós sabemos que afeta no nosso mental, no nosso emocional, vamos pedindo amparo a estes nossos amigos espirituais, fazendo toda higienização, todo verde, desde o pé até a cabeça e todos os chakras. E este verde da cura, da asepsia, vai assim recolhendo estas negatividades. Procure fortalecer com seu pensamento a região local ou o que mais te afeta neste instante. Procure intensificar esta luz verde, canalizar esta luz verde para este local. Seja um órgão físico, seja para o seu emocional, o seu mental, enfim. É você quem está auxiliando estes amigos espirituais, apesar de certeza de que ao aproximar de cada um de vocês, eles reconhecem tudo o que você está passando e sentindo neste momento. Esta luz verde vai se apagando e vamos mentalizando agora uma cor violeta. Mentalize uma cor violeta, transmutando ainda mais qualquer energia que possa ter ficado.
como se você estivesse mergulhado nesta cor violeta, numa luz intensa, transmutando qualquer energia negativa que tenha ficado ainda em alguns de seus corpos. Rapidamente, esta luz violeta sobe e desce, dos pés à cabeça aos pés, e assim por diante, envolvendo toda a sua aura. E esta luz vai se apagando, e neste momento mentalize agora uma cor azul e rosa. Azul e rosa envolvendo você, de cima a baixo, cobrindo os pés até a cabeça, da cabeça até os pés, da mesma forma, um azul e um rosa. Procure colocar um rosa e azul no seu cardíaco, na região do coração, serenando os seus sentimentos, fortalecendo o sentimento de amor, pois nós sabemos que quando nós estamos assim felizes, amando, tudo se transforma em energia para o bem a nos envolver. E esta luz vai permanecendo no seu cardíaco. E uma luz amarela envolvendo o seu frontal, o centro da testa. E neste momento, o seu mentor individual, seu anjo de guarda, se aproxima, posicionando atrás de você e uma das mãos à frente, na testa. Mentalize como se você estivesse visualizando. Aqueles que não têm a capacidade, não conseguem enxergar, procure visualizar. Imagine o seu mentor, sua mentora atrás de você e através das mãos, uma mão sobre o frontal, envolvendo este seu frontal em bons pensamentos. Pense tudo aquilo que você pensava negativo ou sentia, passe agora afirmando o positivo. E vai dizendo: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Sou amor, sou paz, sou esperança, sou fortaleza. E assim por diante. Traga para você tudo aquilo que você quer de bem, seja para o seu pai, sua mãe, companheiro, companheira, trabalhando aquilo que o Evangelho vem nos ensinar, aquilo que nós queremos para os outros, vamos pedindo neste momento, para nós, para que os nossos mentores, nosso mentor individual possa nos auxiliar neste instante, fortalecendo com esta luz e que nós possamos permanecer nela o tempo que for necessário. Somente bons pensamentos. Mentalizemos agora uma cor dourada envolvendo toda a sua aura, envolvendo todo o seu campo magnético. Mentalize uma cor dourada e esta luz permanecendo, intensificando, impedindo que qualquer força oculta negativa possa penetrar, envolver você, e ao bater nesta cúpula de proteção, que volte em amor. Lembrando sempre que nós temos que combater o mal com o bem. Então mentalize sempre assim. Tudo que vier em direção a você, pode ser até positivo, que volte em dobro. Então mentalize assim. A partir de hoje, você vai mentalizar desta forma. Tudo que vier para mim, volte em dobro, em amor. E tudo que vier de negativo,
seja também transformado esta energia e volte em amor para quem direcionar, seja encarnado ou desencarnado. E neste instante, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo Jesus por este trabalho, por este momento, agradecendo a Jesus por nós podermos levar uma mensagem a estes lares, envolvendo os nossos irmãos que lá se encontram em desespero, levando o tratamento necessário para o dia de hoje, para todos os dias, mentalizando que daqui para frente, cada um é responsável por si. Quando uma onda de pensamento negativo ou sentir alguma energia, corte a ligação e mentalize estas cores. A cor dourada sempre te envolvendo, amparando e protegendo. Uma cor azul e rosa para te acalmar, serenar. Uma cor amarela no frontal para fortalecer os seus pensamentos. E assim, com certeza, você estará equilibrado, harmonizado, em sintonia com o Criador. Que Deus Pai nos permita levar hoje desta casa aquilo que for necessário para nós, para os nossos familiares. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Lisa, para que ela traga a sua mensagem e leve para o seu lar tudo o que for de melhor, envolvendo os seus familiares, em muito amor, muita paz, proteção, carinho, enfim, em muito amor. E assim, nós encerramos este primeiro trabalho nosso, que é um preparo para a palestra Nosso Divino Mestre Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E que todos nós, em espírito, possamos dar as mãos e assim auxiliar as forças do bem, levando o nosso melhor, nosso carinho a todos os nossos irmãos que se encontram encarnados e desencarnados. Fiquemos em paz e que Jesus continue a nos envolver. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Falei que a gente fica até tonto depois disso, né? Energia é muito boa. Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos nós. A paz de Jesus nos lares de todos, né? Pedimos licença para aí entrarmos. E que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Bom, o tema que me foi requisitado faz parte do capítulo 10 que o nosso irmão aqui falou, né, de começo, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E o item, reconcilia-te com os teus adversários. Então nós temos a passagem, né, para a gente, Mateus, reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, esse capítulo nos fala sobre o perdão, né? Sobre o perdão, é um capítulo bonito, longo, um capítulo muito importante para que a gente releia sempre, né? E essa passagem em especial, ela é importante porque ela nos fala sobre as consequências de não perdoar.
porque a gente tem uma certa dificuldade em pensar no perdão, né? O perdão que Jesus nos orienta a ter é um perdão que para a gente é um pouco difícil, porque perdoar os inimigos, perdoar os adversários, fazer o bem, né, a quem te deseja mal, para a gente ainda a gente fala, será que eu vou ter essa condição, né? Nós que estamos tentando seguir o Evangelho de Jesus, nos evangelizando, a gente já se acha na capacidade de pelo menos não desejar mal a quem nos faz mal, a não ser maledicente em relação a essa pessoa, porque muitas vezes é uma forma, né, de você agredir, é a maledicência, né? Eu não posso te agredir, mas eu posso falar mal de você e colocar o seu caráter abaixo de zero. E também de orar por essa pessoa e orar também para que esse sentimento negativo no nosso coração não permaneça, né? Porque essa sensação, essa angústia, essa sensação densa é muito ruim. E é interessante nessa passagem porque Jesus nos fala sobre reconciliarmos enquanto nós temos tempo. Por quê? Porque nós temos um tempo que é um recurso que não é possível a gente multiplicar, né? Que é o tempo, e é finito, né? Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades enquanto estamos a caminho com o nosso semelhante, porque senão nós vamos retornar à prisão. E a prisão aqui a gente vai entender como a prisão do corpo físico. Enquanto nós não nos libertarmos de qualquer sentimento negativo, nós estaremos sujeitos a essa roda da reencarnação, até que nós consigamos enxergar a todos como irmãos, né? Então, olha só que responsabilidade da gente não perdoar. Porque o perdão, muitas vezes a gente escuta, né? Eu escuto bastante no atendimento fraterno, inclusive, quando a gente fala sobre o perdão, né, a pessoa está lá indo, fazendo evangelho, frequentando, né, tem um problema às vezes com um pai, não, não consigo perdoar meu pai, não, isso não me peça, eu até falo oi com ele, então, mas eu não consigo perdoar porque o que ele fez, né, aquela mágoa, aquela coisa ruim. Então, olha só que complicado é você querer seguir o Evangelho, mas estar se ancorando em sentimentos negativos que acabam não nos libertando. E toda vez que a gente olha um problema, um perdão, né, que a gente tem que facilitar e a gente não faz, é como se a gente estivesse vendo um pequeno um incêndio começando na casa da gente, e você fala, deixa para lá, deixa aí, mais tarde eu dou um jeito de apagar. Né? O mais tarde depois vira labareda. Então, como nos ensina Emmanuel, a gente tem que aproveitar as pequenas oportunidades de praticar o perdão, porque se a gente não praticar nessas pequenas coisas, como nós vamos nos preparar para as grandes necessidades, né, as grandes ofensas? E essa passagem nos fala que se você matar o cão, né, a raiva não passa. Então, os nossos adversários daqui continuam do lado de lá. Porque se a gente não utilizar as oportunidades de perdoar aqui, essas inimizades se perpetuam no plano espiritual. Porque o homem, ele não vira anjo porque desencarna. Nós vamos para um outro plano trazendo as nossas mesmas imperfeições, né? As nossas mesmas sintonias negativas, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas falas de não perdão e buscar enxergar no nosso dia a dia o que a gente precisa corrigir e onde que a gente está sendo falho, né? E essa passagem, ela fala de uma coisa muito complicada, um tema bastante denso, que são as consequências desse não perdão lá no plano espiritual, que são as obsessões. E as obsessões, eu posso garantir para você que antes da pandemia do Covid, já existia uma pandemia de obsessão, né? Então, essa passagem nos fala sobre todas essas perseguições e todos esses problemas que acontecem no plano espiritual por conta do não perdão. E a gente que trabalha nas casas espíritas sabe que grande número das pessoas que chegam, que batem na casa espírita, é por conta disso.
E nos trabalhos de doutrinação ou de desobsessão, atendemos vários irmãozinhos que não estão entendendo a sua situação, se arrependem, têm remorso, mas as mais renitentes, as mais difíceis, são aquelas que estão baseadas no não perdão, perseguições seculares, né? Então, a gente sabe o quanto isso fica cristalizado. Então, é um tema que a gente vai tentar abordar rapidamente, né, por conta do tempo, as obsessões, mas é uma literatura muito extensa que nós temos dentro da doutrina. Mas vamos, assim, pontuar algumas coisinhas para a gente ficar mais atento. Então, a nossa fala vai começar na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos têm influência no nosso pensamento e nos nossos atos. E ele responde que sim. Muito mais do que a gente imagina, e muitas vezes eles dirigem os nossos atos. Então, diante dessa resposta positiva, a gente vê o quanto nós estamos sendo influenciados, conscientes ou inconscientemente, daquilo que desse enlace, né, entre o plano espiritual e nós aqui encarnados. E isso não é muito difícil da gente entender, que a gente vai se sintonizando com aqueles que são afins, né? Então, se a gente se reúne dentro da doutrina espírita, por que que é? Porque nós temos algo em comum, né? Um clube, uma agremiação, nós temos coisas em comum. Então, essas influenciações espirituais acontecem porque é uma mão de via dupla, né? Existem porque existem condições disso acontecer, nós damos essa sintonia. E eles acabam se aproximando de nós por conta desses gostos similares, pelas faixas vibratórias, e pelo fato desses irmãozinhos se chegarem até nós e terem os mesmos gostos que nós, chega a hora que você não sabe quem que está comandando, se é ele ou se é você, né? Porque é tudo muito parecido. Então, irmãos, a gente tem que ficar um pouquinho atento de como que essas companhias espirituais se achegam a nós. E tem muito a ver com todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que o Edson começou a fazer. A Gênese nos fala que o nosso pensamento, ele plasma no nosso perispírito, como se fosse um espelho, materializando os nossos pensamentos, como se eles ficassem fotografados. Então, o que que acontece? Para os espíritos, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente exterioriza, fica gravado no nosso perispírito como se estivesse alguém estivesse lendo um livro. Então, não adianta a gente ter cara de bonzinho, ou ser calmo, tal, e por dentro não ser assim. Eles vêm, eles conseguem enxergar e eles conseguem captar tudo isso. Então, qualquer alteração, e infelizmente nós temos várias alterações no nosso dia a dia, várias alterações emocionais, que possibilitam que eles enxerguem isso em nós, né? É muito raro o dia que a gente não tem um destempero emocional, né? Então, é facinho para eles verem. Tem um palestrante espírita, o André Trigueiro, que ele usa uma comparação que eu achei bem interessante para a gente entender como os espíritos conseguem captar as nossas intenções e os nossos pensamentos. Então, ele falou, como está todo mundo hoje em dia nas mídias digitais, né? O Facebook, Instagram, né? As pessoas vivem postando, né? Situações, eventos. Então, ele falou que nós, ao invés de termos um Facebook, a gente tem um Mindbook. Né? Então, tudo aquilo que a gente pensa e sente, fica aqui estampado. Né? E cada vez que alguém lê aquilo lá, a gente tem um monte de curtida, né? E um monte de seguidores. Como dizia Paulo, já estava adiantado nos seus termos, que ele falava que nós estamos sempre cercados por uma multidão de testemunhas. E, infelizmente, quanto pior for a postagem, quanto mais grosseira, quanto mais baixa, mais seguidores a gente vai ter. Né? Então, a obsessão mesmo, o que seria? Seria essa atuação de algum espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado, atuando em cima de um outro indivíduo,
né? Ou por sugestão, ou por indução, ou por coerção, né, no sentido de perseguir, de comandar, né? E, normalmente, dentro do Espiritismo, a gente chama que sempre tem a ver com uma perseguição, como uma vingança. Porque a gente pode até falar de obsessão, a pessoa ela tem obsessão por carros, né? Então tem aquela ideia fixa no carro, gosta de carros, de modelos de carro. E a obsessão é isso, é você conseguir fazer uma constrição mental que, se não for cuidado, ela tem consequências graves, a ponto até de loucura, né? Problemas psíquicos, problemas orgânicos, problemas de loucura mesmo. É algo bastante complexo, porque a gente pode ter atuação de espírito encarnado para encarnado, obsessões de encarnado para encarnado. Aí vai falar, mas como? Tem. E não só aqui na Terra, não. Depois, quando desliga no corpo na hora do sono, é pior ainda. Então, vamos exemplificar. Uma pessoa, um casal, um relacionamento que termina, que uma das partes não se conforma com aquilo. Então, a noite inteira é aquela, nossa, sonhei com o meu ex-relacionamento, né? É uma obsessão de encarnado para encarnado. Né? Está querendo perturbar, está querendo constranger, está querendo sugestionar de alguma forma. A gente tem o de desencarnado para desencarnado, porque nós sabemos que no plano espiritual existem espíritos que escravizam outros para que os ajudem nos seus malfeitos, né? Nos seus trabalhos negativos. Nós temos de encarnado para desencarnado. Ah, não, mas como pode? Pode. Alguém que não se conforma com o desencarne de algum ente querido, que tem um amor possessivo, que está revoltado, muitas vezes não deixa esse ente querido seguir seu caminho, fica aqui imantando na Terra. E o mais fácil, que é o caso que vem muito para o centro espírita, de desencarnado para encarnado, né? Que é muito mais fácil pela invisibilidade, por ele saber dos nossos gostos, por ele nos conhecer do passado. É muito mais fácil ele atuar enquanto nós estamos aprisionados aqui no corpo físico, né? E eles nos conhecem melhor do que nós mesmos, né? Existem relatos de espíritos, obsessões que começam muitas vezes lá no plano espiritual e que continuam aqui, que começam no berço, né? E eles conhecem as nossas falhas morais, as nossas brechas morais, porque é por aí que eles vão chegando na gente, pelas nossas brechas morais, pelas nossas deficiências morais, pelos nossos vícios. Essa é a porta pela qual eles entram, né? Como é que eles vão se achegando na gente? Quando a gente abre a guarda, a vigilância da gente, o destempero, a irritação, a mágoa, a discórdia, a maledicência, o egoísmo, a inveja, né? Os vícios de toda espécie. Isso vai abrindo brecha para que eles vão ali, né? E o que eu acho muito interessante, que a gente deveria ficar um pouco mais atento, e nós espíritas não estamos muito acostumados, né, a ficar atentos a isso, é que tudo começa no pensamento. Então, Emmanuel nos fala, isso daí eu gostaria que se vocês guardassem isso, de tudo isso que a gente está falando, eu já ficaria muito feliz. Toda vez que nós estejamos ali, uma imagem, a obsessão, essas sugestões, elas começam primeiramente inarticuladas, são imagens. A espiritualidade trabalha com imagem. Uma vez que a imagem ela vai sendo colocada e você vai aceitando a imagem, daqui a pouco começam, que nem um monólogo, né? Depois do monólogo vira um diálogo e depois que você acata, isso daí já vira um problema sério. Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Vamos supor que você é uma pessoa ciumenta. Tem os ciúmes do marido que, nossa, é um horror. Aí você, né, está com aquela... É a sua falha, a sua brecha moral, é os ciúmes. De repente, você liga lá, o seu marido saiu mais cedo do escritório. Aí vem assim, numa imagem, ele com uma outra mulher, né? Aí vem aquela imagem,
você não tem a postura, a força suficiente de afastar aquela imagem. Você acata aquela imagem, que vai vindo cada vez mais. Daqui a pouco, já na tua cabeça começa uma monoideia, repetidamente. Ah, está te traindo, com a colega de trabalho, aquela, hoje você ligou, e você vai acatando, a brecha vai aumentando. Daqui a pouco você começa a discutir com você mesmo, daqui a pouco aquilo vira um diálogo que você já começa a imaginar, que já saiu, que já foi, que já voltou, que na semana passada também o seu atraso foi por causa disso. Na hora que o marido chega, e chegou porque teve um atraso qualquer, já virou um pandemônio. Então, o que é isso? É a brecha moral. É a brecha de pensamento que a gente deu para que eles se acoplassem na gente, né? Então, daí podem ser as pequenas sugestões, né, até os casos graves mesmo, né? Então, a gente tem lá no livro dos médiuns, Kardec nos orienta que existem 3 tipos principais, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, na obsessão simples, é o nosso dia a dia, irmãos. É aquela... A gente tem lucidez, né? De vez em quando, você está lá em casa, você dá um surto, briga, xinga. Aí, daqui a pouco, você fala, ai, desculpa, ai, perdi a cabeça, né? Você não perdeu a cabeça, você abriu uma brechinha para alguém acoplar ali naquela tomada que você deixou ali aberta. Aí, no outro dia, no trânsito também, você briga, depois você se arrepende, ai, daqui a pouco parece que está tudo normal. Só que cada vez que você tem um surto desse, não está mais normal, você vai se fragilizando cada vez mais. E aí, aquilo que era uma agressão apenas verbal, vira física, né? Mas você ainda tem lucidez. Se você consegue se tratar nessa situação, já é mais fácil. Senão, você já vai para uma outra etapa, que é a fascinação. Então, na fascinação, você perde o senso crítico. Você não tem mais condições de falar assim, isso aí está certo, não, isso aí está exagerado, né? Você não aceita crítica. A vaidade, né, te pega, principalmente o livro dos médiuns nos fala sobre os médiuns fascinados, que se trabalha na casa espírita e recebe alguma psicografia, uma psicofonia, que o coordenador vem chamar atenção pelo teor, não aparece mais no centro, se isola. Mas eu sou um médium maravilhoso, como que alguém pode duvidar das minhas comunicações, né? Então, é uma característica esse isolamento, não quer vir no centro, não quer conviver com os amigos, não quer que ninguém chame a atenção. Se alguém chama a atenção, vocês me perseguem mesmo, né? Vocês são exagerados. Se isola e vai para aqueles que o aplaudem. E o duro do fascinado é que ele não se acha doente. Ele não se acha doente. Quando ele é contrariado, ele fica, né, vira um horror quando ele é contrariado. E se as pessoas insistem, ele pode se tornar uma pessoa, inclusive, agressiva. E é muito ruim você ter um fascinado convivendo com você quando você gosta, porque você está vendo o buraco que ele está se enfiando, menos ele, né? E aí nós vamos para a parte mais séria, que é a subjugação, que antigamente se chamava possessão, porque o envolvimento era tão grande que parecia que tinha um espírito, né, dominando, entrando, substituindo. Isso não pode acontecer, 2 espíritos ocuparem o mesmo corpo ao mesmo tempo, mas a influenciação pode acontecer também, né? E na subjugação, a pessoa perde a vontade. Ela, às vezes, até tem uns rasgos de lucidez, mas ela perde a vontade. Então, é aquela fase, quem assistiu o filme do Divaldo, né, que tem várias situações lá em que ele não conseguia andar, ou se ajoelhava, são movimentos involuntários, constrangedores mesmo, né, que acabam deixando a pessoa numa situação muito embaraçosa. E todos esses crimes hediondos que nós escutamos, que você fala, como pode? Um pai matou a família inteira e depois se suicidou. Eles vão embotando de uma tal forma o espírito, como se fosse uma droga, que eles chegam a armar a mão da pessoa
e deixá-las em transe, e depois que ela comete o homicídio, eles se afastam para que ela tenha lucidez daquilo que ela fez, e aí ela não suporta, e ela se autoextermina. Mandam chegar perto de uma janela, e olhando lá na calçada, do 15º andar, acha que a calçada está aqui perto. Vai, sai, foge, corre, estão te perseguindo, e a pessoa pula, achando que a calçada está ali. Tanto é que os suicídios que são cometidos nessas situações, né, com obsessões, subjugações, Deus sabe colocar a justiça na balança correta, né? Então, irmãos, o que nós precisamos ter muito nesse tempo é a vigilância dos nossos pensamentos. Nós precisamos ter o hábito de perguntar: o que eu estou pensando agora? Para onde está indo o meu pensamento? Porque senão o pensamento da gente parece aqueles macaquinhos loucos, né? Que vai para. Às vezes a gente não está pensando, às vezes está rezando, orando, e o pensamento da gente não consegue se concentrar. No que eu estou pensando? Esse pensamento vai me levar aonde? Esse pensamento é evangelizado? Está de acordo com o que eu aprendo no centro, com aquilo que eu quero, com o meu objetivo de vida? Porque a gente também tem que aprender a ter um sentido de vida, né? Porque projeto de vida são coisas materiais. Sentido de vida é: eu quero ter Jesus como meu modelo e guia, né? Eu quero ser um ser humano melhor, mais fraterno, com valores, com sabedoria e com virtudes. Esse é o meu foco. Se o meu pensamento não está me levando para aquilo, eu preciso recuar. Atentos quando vierem pensamentos, monideias que ficam se repetindo. Às vezes, irmãos, a gente tem que chegar e falar assim: esse pensamento não é meu. Falar em tom, alto tom. Isso não me pertence, isso não é meu. Vem um pensamento do nada, você nunca pensou aquilo. Como que pode chegar assim e você deixar entrar? A gente toma tanto cuidado com a higiene. Como que a gente não tem a higiene com a nossa casa mental? Outro dia, eu estava no começo da pandemia, trabalhando na saúde, eu estava me aparamentando, né, pondo avental, máscara, luva. Aí eu falei: credo, né, tudo isso por causa de um bichinho tão pequenininho, né? Aí me veio na hora assim: é assim que vocês também tinham que se armar contra pensamentos negativos. E a gente, infelizmente, não está fazendo isso da maneira mais correta, né? De afastar. Então, a terapia para a obsessão não é vir no centro, né? Trazer a nossa carga e jogar aqui os médios e os benfeitores que se arranjem. Não. Nós temos que ser o agente da nossa cura, através da nossa reforma íntima, né? A gente tem que trabalhar nisso. Porque os obsessores só chegam perto da gente, não é que a gente às vezes obsede eles também, né? Existe os dois lados, mas existe responsabilidade dos dois lados. Então, a gente precisa ser agente da nossa própria cura. Com o evangelho diário, com vir à reunião, aos passes, à fluidoterapia, buscar vigilância durante o dia, né? Não deixar o pensamento vagueando por aí, não. Né? Por isso que a gente fala: leia, escuta a música. Certa vez alguém me falou, não lembro quem, mas eu faço e dá certo, que a canção, né, a música Ave Maria, ela tem um poder de higienização muito grande. E eu vi que no YouTube, ou no Spotify, tem às vezes gravação dela 1, 2 horas seguidas. Quando eu vejo que está alguma coisa conturbada, eu coloco a Ave Maria lá, vou fazer minhas coisas e vai tocando a Ave Maria. Aqui não entra nada que não, né, vai estar protegido o lar. Então, é manter o nosso pensamento, buscar, tomar cuidado, gente, porque assim, a gente tem que ter esse autoconhecimento para saber diferenciar o que é nosso e o que não é. E é difícil. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente é aquilo quando apaga a última luz e fecha a última porta. Quando a gente está sozinho, ninguém está vendo aquilo que a gente está pensando, aquilo realmente somos nós. E lá vai te mostrar onde estão as suas brechas, né? Onde estão ali os focos, onde esses pensamentos negativos podem entrar,
e te destruir. Para uns é o medo, para outros é a culpa, para outros é o problema de dinheiro, para outros é a família. Cada um tem o seu. E cada um vai ter que trabalhar muito bem em cima disso, porque também não adianta a gente brecar algumas sensações, aquilo que a gente é, né? Então, eu sou uma pessoa agressiva. Eu converso com alguém, eu tenho vontade de esmurrar a pessoa, né? Mas aqui eu estou, né? Só que no meu pensamento eu estou esmurrando a pessoa. Então, não adianta a gente frear comportamentos, mas no pensamento continuar, porque o pensamento cria forma. Ele fica ali no nosso campo mental, esperando ter tempo para que ele possa se materializar, ou a força da gente expulsá-lo, que aí é que entra a oração. E eu sempre pergunto, quando eu estou preparando alguma coisa para os mentores, né, se precisar acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, vocês, por favor, me intuam. E hoje, eu indo ao trabalho, não esqueça de falar que quem está tratando de obsessões ou querendo evitar a oração noturna. Deitar, orar, agradecer, pedir a presença do mentor, tomar cuidado com os nossos pensamentos antes de dormir. Não é para ficar escutando noticiário, ver filme de violência. É um momento que o nosso espírito vai se desprender. Então, vamos sintonizar com coisas boas. Vamos sintonizar com amor. Pelo pensamento, nós vamos para as estrelas ou nós vamos pelo abismo. E nós precisamos estar conscientes de que é pelo pensamento bem direcionado, no amor, né, é que a gente vai conseguir ou galgar nas estrelas, né, e melhorar, ou a gente vai ficar nessa prisão. E qual é o trabalho, né, qual foi o tratamento que Jesus veio nos trazer para as obsessões? Porque as obsessões são antigas, né? Quantos espíritos imundos, né, Jesus teve que expulsar? E certa vez, os seus discípulos o chamaram porque não conseguiram expulsar um espírito, e ele, depois que libertou o irmão, os discípulos perguntaram, por que a gente não conseguiu? Ele falou, porque essa casta só se desaparece com oração e jejum. Oração, né, nossa ligação com Deus, e jejum das nossas paixões, das nossas imperfeições. O que Jesus nos ensinava? Vai e não peques mais. E o que a gente faz? A gente vai e peca de novo, né? E aí a gente continua nessa prisão. Então, irmãos, vamos analisar bem o nosso perdão, vamos olhar os nossos focos de incêndio que a gente está fazendo de conta que não vê, achando que tem tempo para resolver. A gente está vendo que o tempo não é tão extenso assim, não, né? E vamos realmente nos posicionar no sentido de prevenir essas obsessões. Prevenir através de pensamentos sempre positivos. Entrou um pensamento negativo, substitui por um positivo. E orar. Sempre orar na confiança que Jesus está sempre nos auxiliando, nos amparando, e que Ele conta com nós, né? Porque nesse momento em que as pessoas estão tão negativas, nós precisamos ser pequenos focos de luz, pequenos vagalumes que sejam, mas a gente tem que dar o nosso testemunho e o nosso exemplo de que Jesus pode contar conosco. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que a paz esteja na casa de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite a todos, queridos irmãos. Que Jesus possa envolvê-los em amor e muita paz. De tempos em tempos, trazemos alguma palavra, uma mensagem. A prece é um escudo.
no momento em que estão vivenciando os nossos irmãos neste planeta Terra. Acreditem, vocês, meus irmãos, não se encontram órfãos. Estamos todos juntos. O nosso trabalho é imenso no nosso plano. Estamos trabalhando incessantemente, mas estamos também olhando por cada um dos irmãos que aqui se encontram em desespero. Meus queridos, agradecemos aos irmãos que aqui hoje estão trabalhando e os demais que estão do outro lado também da mesma forma, trabalhando para que todos possam receber o tratamento tão esperado. Meus queridos, muito foi falado pela nossa irmã. Encontramos muitos irmãos em desespero e aflições por diversas causas estão levando os irmãos ao desequilíbrio, à loucura e até mesmo à morte física. Meus queridos, tomai cuidado com estes pensamentos. Tomai cuidado, aqueles nossos irmãos que se encontram nos vícios e sabem que, na verdade, podem levá-los a algo muito pior. Meus queridos, quantos se encontram aflitos, nervosos, preocupados, quantas portas se abrem para que os nossos irmãos pequeninos, menos esclarecidos e outros inteligentes, esses possam atuar. Meus queridos, a prece é um escudo. Quantos assim observamos trabalhadores das casas, sejam quais forem, quantos dirigentes, quantos estão à frente do trabalho e estão assim em vigilância, e se posso dizer total. Meus queridos, estamos sempre juntos e compete a nós a cuidar, a zelar, mas temos que respeitar o livre-arbítrio, esse de cada um. Mas venho pedir como um pai que ama tanto o seu filho. Fiquem atentos, fiquem vigilantes nos pensamentos. Cada um sabe o que existe dentro de si. Então, já sabendo, dê um passo atrás. Eleve o pensamento a Jesus e não deixe que as portas se abrem, porque portas abertas são
os convidados a manifestar, conduzi-los e levá-los para a escuridão. Meus queridos, apenas venho hoje pedir a cada um que fiquem mais atentos, mais com os pensamentos elevados ao Pai, ao Criador, e aqueles amigos que estão acostumados a dar assistência e amparo, seja uma casa espírita ou religiosa. Esse não importa, mas é a sua ligação com o bem, com a boa companhia. Mais uma vez, venho pedir cuidado, meus irmãos, com os vícios, hein? Viu? Esse pedir. Muitos são acometidos e quando chegam do outro lado é o arrependimento total. Sintam assim enfraquecidos, mas se está enfraquecido é porque está permitindo, não está em prece, em oração e vibração elevada. Que Jesus abençoe a todos e peço, vamos orar. Vamos orar. E vamos orar muito. Que Jesus os abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem em paz. Que assim seja. Assim seja. Palestrante de sexta-feira, Elisete Leandrini, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, trabalhador aqui da nossa casa. O sacrifício mais agradável a Deus. Quarta-feira que vem, o palestrante Oswaldo Fonseca, representando a USE de Santo André, Lei de Causa e Efeito. Pedindo a cada um de vocês que estão se preparando para logo mais receber o tratamento. Os tratamentos acontecem às quartas-feiras, né? Para quem estava acostumado a fazer o trabalho aqui na casa de quarta-feira e os demais sexta-feira. Então, às quartas e sextas. Para quem está tendo contato conosco pela primeira vez, nós expedimos sempre, né, o tratamento é realizado às quartas ou sexta, você prefere ou escolhe o dia melhor, o dia melhor para você, na quarta ou na sexta. Prepare-se pela manhã, faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça a ligação com o seu mentor individual, faça a ligação com a nossa casa aqui pela manhã. E à noite, a hora que você for deitar, faça a ligação com o seu mentor individual, com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso coordenador dos trabalhos, e equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, e deixe uma água para ser fluidificada. Pode ser um copo, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa, e à medida que, pela manhã, você já comece a beber esta água, sempre um pouquinho, 3 vezes, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais no recipiente, para que esta água você consiga beber até a próxima quarta-feira que vem, antes do nosso trabalho. Sobrou água, beba toda a água, e à noite deverá fazer o processo novamente. Isso você deverá fazer
durante várias semanas até retornarmos nosso trabalho aqui presencial. Qualquer um da família também pode fazer esse preparo, é o preparo à distância que nós temos aí. E temos no nosso site, se você quiser visitar nosso site, www.searadasfraternidades.org.br, você vai ver lá o tratamento à distância, como você deve se preparar, o que deve fazer. Hoje, no dia do seu tratamento, na quarta ou na sexta, quando você optar, nós pedimos para que você evite a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje, no dia do seu tratamento. E atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Tenha certeza de que os mentores vão até o seu lar e vão dar toda a assistência espiritual. Aqueles que estão acamados, né, seja em casa ou no hospital, se estiver na UTI, que você não possa colocar água, fique tranquilo que os mentores vão lá até a noite, né, fazer todo o tratamento e a água, né, então fica difícil, não tem necessidade de você colocar. Os mentores dão um jeito para atender estes que estão nas UTIs. É importante a fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. E se você tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles estarão dando toda assistência. Então vamos continuar aí com a oração, vibrando pelo planeta, pelos governantes, pelos médicos, enfermeiros, todas as equipes, né, multidisciplinares aí que se encontram nos hospitais, trabalhando com essa pandemia. Enfim, todos aqueles que você tiver um nome, quiser orar, também pedir, pode fazer, tá bom? O trabalho de segunda-feira, a desobsessão, sempre me perguntam, eu tenho que passar orientação aqui todas as segundas, por favor, fique bem em sintonia com a casa, às 20 horas, às segundas-feiras, né? Os trabalhadores aí estão conectados, orando, pedindo, né, por vocês, muitos casos a gente sabe, né, necessitando muito de auxílio, então faça a sua ligação. A Lisa falou bastante em pensamento, então pense positivo, mentalize você aqui dentro da casa, segundas-feiras, que eu tenho certeza que a espiritualidade vai dar todo o suporte e toda a assistência. Tá certo? Bom tratamento a todos vocês, agradecemos tudo que vocês colaboram com a nossa casa, toda a colaboração com os nossos alimentos que nós estamos fazendo aí, né, as nossas retiradas, né, e fazendo delivery de salgados, né, doces e também aos sábados feijoada. Agradecendo aí de coração, está sendo feito sempre com muito carinho, estamos aqui procurando colocar as nossas vibrações, nossas energias, e eu tenho certeza que a espiritualidade também aproveita esse momento e leva algo de bom para vocês. O programa de rádio agora é só pelo Facebook do Semeador. O convidado de sábado, das 8 às 9h30, é Ricardo Hudson, o tema Evangelização Infantil durante o confinamento. Tá certo? Então é só pelo Facebook agora do Semeador, Núcleo Espírita o Semeador. Bom tratamento a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, sexta-feira às 14 horas, e para você que participa só às quartas, quarta que vem às 19 horas, com o tema Lei de Causa e Efeito. Boa noite a todos, prepare-se bastante, né? Não esqueça a água, e eu tenho certeza que vocês irão receber todo o tratamento. Um abraço de todos nós aqui da casa, de todos os trabalhadores. Que Jesus abençoe você, sua família e seu lar. Muita paz.